Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. É hoje. Boa noite, Maurício. Boa noite, Portal Bom Retiro. Tudo bom? Fábio Piperno. William Manzini. Boa noite. Rafa Abrão. Daniela e Cristina. Estamos aguardando. E nós já vamos começar o nosso bate-papo com o Fábio Piperno, Família Esporte. É muito bom falar também com jornalistas, porque nós temos que saber o que eles pensam, né? Como que está o jornalismo esportivo, o que está acontecendo. Estou aguardando ele. Boa noite, Eli. Boa noite, Elis. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Estou aguardando a entrada dele, deve ser a internet. Por favor, vão escrevendo da onde vocês estão acompanhando, isso é muito importante. É um bate-papo com vocês. ah, e gostaria de perguntas e colocações. Ele não conseguiu responder. Espera aí, estou vendo aqui. Fábio Piperno, vamos adicionar. Eu vi, você já entrou, Fábio. Eu estou te esperando, aceita, já te chamei. Por favor, pessoal, perguntas. Ó, Jacareí, a Dani. Legal, legal. Pessoal, Mamo, tudo bom? Tudo bem? Ah, doutora Marli, que saudades. Médica da seleção de 94, Luciana MVP, boa noite a todo mundo. Fábio, boa noite. É um prazer de ter você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite, que eu acho muito importante. Você sabe que faz tempo que eu estou fazendo live de quarentena e trazer um pouco de informação para o pessoal e basta fake news, né? Então, eu já trouxe médico, fisioterapeuta, ortopedia, todo mundo e faltava uma peça-chave. Fiquei pensando, gente, falei com tantas pessoas durante todo esse tempo, que já foram mais de 60 lives, mas nós não falamos ainda com jornalista esportivo. Então, é importantíssimo você estar aqui conosco e, e se apresente, nós vamos começar esse bate-papo. E, pessoal, vocês também estão no bate-papo. Perguntas, esclarecimentos e tudo sobre o esporte. Hoje nós vamos ter que fazer, perguntar a ele também, que ele tem uma outra visão que a nossa, entendeu? Ele está no jornalismo todo dia, é o centro de informação, informação do mundo inteiro. Então nós podemos esclarecer bastante coisa, não só do futebol, como dos esportes olímpicos e Jogos Olímpicos. Isso que é importante, que é Tóquio 2021, que ninguém sabe ainda. Vamos lá, Fábio, obrigadão. Obrigado você, Alessandra, valeu aí pelo convite. E antes de tudo, eu vendo aí a relação dos seus amigos que já entraram, eu queria mandar um abração para o grande Ismar Barbosa, que eu não vejo há um tempão, técnico de natação, com quem eu trabalhei muito tempo atrás, uma grande figura, treinou inclusive nadadores de altíssimo nível, e inclusive a medalhista olímpica Poliana Okimoto. Um abração aí para o Ismar. Tá vendo só quem é que você atrai? Olha só, galera de altíssimo nível. Agora, Alessandro, o que me chama mais atenção, todo mundo recebe diariamente aí, né, um monte de informações sobre, enfim, quando vai poder voltar, até quando dura a pandemia, até quando a gente vai ficar nessa situação de isolamento, o que o resto do mundo está fazendo. E assim, primeiro, assim, a constatação mais óbvia é que como ninguém fez pacto com o coronavírus, ninguém sabe quando isso vai acabar. Essa pandemia a gente sabe como começou, mas não sabe como é que, até onde ela vai e como é que ela vai terminar. Segunda coisa, por mais comentários que a gente ouve aí no dia a dia... Oi, a internet, pessoal, a internet... E a gente já está vivendo o pico da pandemia. A terceira coisa é que, assim, o Brasil trata o futebol de uma forma e todos os demais esportes de outra. Hoje, inclusive, minha companheira, Marília Ruiz, ela gravou
entrevista com o secretário de esporte do governo de São Paulo. Então, eles já estão elaborando um plano para o retorno do futebol, mas que só vale para o futebol. Isso em julho. Não vale para os outros. Então, tudo isso é muito temerário e também mostra o poder, a força do lobby de cada um. Sim. Então, você vê, por exemplo, a Itália. A Itália e França, que são dois países aí que vivem situações mais ou menos parecidas. Os dois elaboraram uma série de protocolos exigidos pelo governo e negociaram retornos com o governo. No caso da França, tudo foi mais dramático, porque de início o governo Macron chegou e falou assim: bom, não tem mais prática esportiva até o dia 31 de agosto. Isso, por tabela, matou todas as ligas de todos os esportes, e tem gente no futebol que está esperneando até agora. Só que a partir do momento em que a França passou a controlar um pouco mais a pandemia, o futebol, por exemplo, já vai ser autorizado a realizar jogos amistosos em julho. O tênis, isso foi decidido na sexta-feira. O tênis, de posse dessa informação, também já se programou a começar a realizar alguns torneios na sexta-feira. E na Itália a mesma coisa. Futebol, a Liga de Futebol volta agora dia 20. E os outros esportes também começam, né, a sair do forno, sair de casa, exatamente por aí. Mas no Brasil não. E outra coisa, não dá para pensar ainda em retorno aqui no Brasil. Hoje, a Itália anunciou 170 casos, não estou falando óbitos. Hoje, a Itália registrou 178 casos. Isso não dá 1% do que o Brasil registra diariamente. Então, como é que o Brasil pode pensar em retomada se ainda tem gente morrendo em tudo quanto é lugar e o Brasil tem dia que bate aí em 30 mil casos? Com certeza, Fábio. Tem uma pergunta aqui da Luciana MVP. Boa noite, Lu. Ela perguntou: por que você escolheu jornalismo? Interessante a pergunta. Eu nunca te fiz essa pergunta, Fábio. Olha que nós já trabalhamos juntos. Eu sempre gostei de comunicação, de informar. No meu caso, informar e também comentar, né? Então, já passei por veículo impresso, hoje faço rádio, televisão, internet, mas amo veículo impresso, aliás, gostaria muito de voltar. Acho que o jornalismo impresso ele foi o que mais sentiu o impacto da internet e, infelizmente, ele vive hoje na UTI. A gente vê vários veículos tradicionais ou deixando de circular, ou se tornando apenas digitais, e com muita dificuldade, inclusive, de sobrevivência. Com certeza. Eu era adepto ao jornal. Eu gosto de pegar jornal ainda, sentir o cheiro do jornal, ler jornal, apesar que agora está cada vez mais difícil, né? Mas eu sempre gostei, ainda mais quando eu morava na Europa. A maioria das línguas que eu falo é porque eu li o jornal com o dicionário do lado. Isso foi muito importante para mim. E já que nós estamos falando, hoje eu estava vendo uma live que foi da Kátia Rubio com Marcelo Laguna. Eu vi um pedaço dessa live que estava falando que teve países, não sei se chegou a você também, países que trancou algumas seleções de algumas modalidades olímpicas durante essa pandemia, quando o pico estava alto na Europa, para elas continuarem fazendo treinamento, como ginástica olímpica na Rússia, na Itália. É verdade, isso aconteceu mesmo? E porque a discussão agora é, se tiver o jogo de 2021, o que acontece? Tem países que já saem para trás, né? Porque se já tem nego ficou confinado treinando, colocaram esses atletas praticamente, não falo em confinamento, porque também seria uma concentração, porque todo mundo faz isso antes de competições importantes. E sem contato com o mundo externo, com nada, só para treinar, comer e dormir. Boa. O que você acha perante a isso? Alessandra, tem de fato muitos países, alguns países que fizeram isso. E veja, o futebol também fez isso
no Aham. país que tem um case de sucesso, a Alemanha. O que a Alemanha fez? A Alemanha trancou todo mundo, cada time foi para um hotel fazenda, enfim. E porque, veja, o sujeito vai. Vamos imaginar o seu time de basquete. O seu time vai e faz um teste hoje. Aí esse teste aponta que está todo mundo livre do vírus. Muito bem. Só que aí vai todo mundo para casa. Aí volta para treinar depois. Aí vai para casa. Aí volta para treinar depois. Quer dizer, qual é a garantia que depois desse teste a pessoa, por conta dessa circulação, ela não tenha se contaminado? Então, a lógica dos times alemães foi exatamente para quebrar essa cadeia de circulação. E desses outros países também. Levaram suas equipes de ginástica e de outros esportes. Então, leva para um local isolado, todo mundo fica treinando lá e não sai, não pisa fora. A Alemanha teve 2 casos emblemáticos agora no futebol, envolvendo 2 técnicos, do Union Berlim e do Augsburg. Um deles deixou o hotel em que estava confinado para ir a um velório. Então ele voltou, tomou uma suspensão. Ele foi recolocado em isolamento. O outro saiu do hotel para ir numa farmácia na esquina. Foi comprar lá pasta de dente e um creme para as mãos. A mesma coisa. Quando voltou, tomou lá uma suspensão. Por quê? Porque ele quebrou o isolamento. Isolamento não é uma coisa flexível lá. Isolamento é para ser cumprido. Em várias modalidades esportivas e de outros países também está acontecendo. Só que tem uma coisa. Faltam ainda 13 meses e meio para a Olimpíada começar. Eu sou Sim. muito sério. Acho que dificilmente essa Olimpíada vai acontecer por uma série de questões que elas vão se impor no meio do caminho, durante esse trajeto até lá. Primeiro, como é que você vai fazer com o confinamento de atletas? Então, vamos imaginar o seguinte: o basquete se classificou. Então, ele vai para o Japão 15 dias antes. Muito bem. Aí, chegando lá no Japão, ele faz um teste. Ele vai ficar confinado esse tempo todo? Não sei. Outra coisa. Como é que, por exemplo, o Japão vai fazer com a questão de receber turistas? Hoje em dia, o Paraguai, por exemplo, ele não quer nem saber de brasileiro pisando por lá. O Paraguai tem a população do Rio de Janeiro, só que ele só teve 11 óbitos. O Rio de Janeiro, com os mesmos 7 milhões, a cidade do Rio, né? Com os mesmos 7 milhões de habitantes que o Paraguai tem, já passou de 3 mil casos. Então o Paraguai fechou a fronteira para turista brasileiro. E aí, o Japão vai aceitar turista brasileiro? Ele vai aceitar atleta brasileiro? E aí, então, eu estou falando do Brasil, mas há dezenas de outros países com problemas sérios. Muitos países da África começam a enfrentar isso agora. Por exemplo, o México também não tomou cuidados. Peru, Equador. Então tem vários problemas, vários países com esse tipo de problema. Terceiro, as arenas elas vão receber público ou nós vamos ter uma Olimpíada com portões fechados? Eu acho isso absolutamente inviável. Olimpíada com portão fechado, com arenas fechadas para o público, isso é uma heresia. Então, dificilmente o Japão também vai tolerar esse tipo de coisa. Quarto, como é que vai ser, por exemplo, a questão do turismo? O Japão vai se abrir para o turista? Eu acho também muito improvável. Então, aí você tem, por exemplo, um batalhão de 60 mil pessoas, entre 11 mil atletas, cerca de 5 mil árbitros, dirigentes, jornalistas, gente de mais de 200 países. Como é que você vai controlar esse negócio todo? Então, eu acho que se não, é muito improvável que essa Olimpíada aconteça. Então, a discussão hoje era isso, porque já está respingando em 2024, né?
já está respingando em 2024, porque essa incerteza já de 2021 está respingando em 2024, que é Paris. Os órgãos organizadores de 2024 estão já pensando quais são as saídas, porque tem tudo isso, um contingente de pessoas, não só falando de turistas e telespectadores, só de atletas, o suporte, os staffs e meios de comunicação, sem falar os voluntários, né? Nós não esquecemos os voluntários. Então é uma coisa muito difícil. Que nem hoje no jornal italiano de hoje, falando sobre turismo. A Grécia, semana que vem, abre para o turismo. Sabe quem está proibido de andar? Norte da Itália. Está uma guerra na Europa por causa disso. E eu estava conversando, a minha irmã mora lá, e eu li no jornal hoje de manhã, na hora do almoço italiano, e praticamente agora no meio de junho abre para turistas, dependendo os países que não podem entrar, o norte da Itália, que está aquela gala, não, porque sei o que lá, papapá, e começou a briga entre eles lá, e ainda, além do mais, a partir de julho, o turismo está aberto com a Grécia, né, de certos dos países europeus. Brasil não, viu, gente? Países europeus. E o que acontece? Só que tem que apresentar o teste de Covid feito 4 dias antes da sua partida, de quando você desembarcar na Grécia. Então, as coisas estão complicadas não somente no esporte. Se você imagina, um país como a Grécia que vive do turismo, e eu tenho amigos gregos que estão desesperados também, gregos com brasileiros que moram lá, quer dizer, mais de 30 anos, a família, e está com esse problema ainda de precaução. Imagina um contingente que nós estamos falando dos Jogos Olímpicos, né? E a questão, o que você disse também, Fábio, é interessante, perante a questão como o esporte, a modalidade olímpica é tratada no Brasil, porque isso é verdade. Até agora se falou de futebol. Ninguém falou assim de modalidade olímpica, ninguém está falando de atleta que ainda vai disputar o pré-olímpico, como ele está treinando, como ele está se virando. Sabemos que tem muitos treinadores que estão tomando cuidado, mas a questão da política esportiva do Brasil, ninguém se importou com isso, não é verdade? Não, é verdade, até porque o Brasil, ele não sabe o que fazer, o Brasil não sabe como agir. Veja, não é à toa que o Brasil já é o segundo país com mais casos de Covid no mundo. Mais de 500 mil de pessoas, é muita gente. E ainda se fala muito em subnotificação. Provável que esse número seja muito. Agora, você falou, por exemplo, do caso do turismo lá na Grécia. Então, isso é uma coisa que vai impactar a Olimpíada, porque é claro que a Grécia hoje, por exemplo, ela não quer saber de italiano da Lombardia, de brasileiro de São Paulo e de americano de Nova York. Ué, se a Grécia essa turma hoje, será que daqui um ano, né, as pessoas dessas 3 regiões que eu citei, elas vão estar aptas a visitar o Japão? Bom, não sei. Eles não querem nem chinês, né, para falar a verdade. O Paulinho Lamenha tem uma pergunta aqui, ó. Fábio, você acredita que as Olimpíadas de Tóquio, caso ocorram, terão que se reinventar com passes para assistir apenas online, tipo League Pass, tudo que tem online já no futebol, tudo? Veja, Paulinho, é o seguinte, uma coisa é realizar um jogo do campeonato alemão, brasileiro, agora italiano, português, sem público. Até porque a gente está falando também em finalzinho dos campeonatos, a gente está falando de uma situação emergencial, ou seja, isso é o que dá para fazer. E se faz isso para que a televisão possa pagar a última parcela dos direitos de transmissão, porque todos os clubes acabaram ficando com o chapéu na mão. Então isso é uma coisa. Agora, não dá para pensar numa Olimpíada inteirinha só à distância. Não, assim, não existe Olimpíada sem público. Olimpíada é, pela sua própria concepção, pela sua própria natureza, um evento de
congraçamento de povos e tal, e uma máquina de fazer dinheiro. Essa máquina para fazer dinheiro, ela depende de público, ela depende de turismo. A Olimpíada não é só um evento esportivo, é também um evento de macroeconomia. É um evento que vai mexer com a economia de todos os setores do país. E certamente o turismo é um desses. Como é que você vai fazer uma Olimpíada em Tóquio sem vender, por exemplo, pacotes de turismo, pacotes de hotelaria de Tóquio? Quer dizer, todos os grandes hotéis de Tóquio então vão continuar fechados? Não dá para pensar numa Olimpíada assim. Verdade, o impacto econômico também. Incrível que pareça, já tinha gente que já tinha comprado o pacote para ir para Tóquio também, né? Então imagina como eles vão fazer o que deve estar uma dor de cabeça para todo mundo. Que nem a doutora Marli, que saudade! A doutora Marli foi doutora da seleção brasileira, um beijão. De 90, ela participou. Ela é de antes de mim, mas eu tive ativa em 93, 94, 95 e 96. Um beijão. Ela cita aqui, talvez até 2021 já temos todos vacinados, se Deus quiser. Doutora Marli, eu não acredito nisso, porque na questão da velocidade do vírus e na questão também da situação, como ele se adapta em diferentes organismos, né? Ele já teve uma mutação muito grande, porque eu estudei isso, estou estudando até para a questão de futuramente atender as crianças assintomáticas, porque aí nós vamos ter um grupinho aqui no Brasil muito assintomático no futuro próximo, que já está tendo, né? O Paulinho Lamenta, pergunto isso porque já tem milhões de ingressos vendidos. Por exemplo, ele já estava com pacote comprado. Já tem milhões de ingressos vendidos e milhões de ingressos sendo devolvidos, né? Aí que está o negócio, porque as pessoas, elas já. Aliás, quem comprou já pode, inclusive, pedir a restituição, até porque a Olimpíada não vai acontecer no momento combinado, né? No momento acordado. Então, as pessoas, os turistas que já compraram ingressos e pacotes, já podem pedir o seu dinheiro de volta. E ele perguntando novamente, Paulinho Laminha, não corre o risco do COI quebrar, de quebrar o COI? Correr o risco não corre, mas o COI, o presidente Thomas Bach, na semana passada, chegou a dizer o seguinte, que o COI, naquele dia em que ele falou que se não acontecer em 21 não vai acontecer mais, ele também explicou que se não acontecer em 21, o COI não tem como ficar pagando as 3.000 pessoas contratadas exatamente para trabalhar na organização e no suporte dos Jogos de 21, que continuam sendo pagas. Então, se momento, pessoal, internet, vocês estão vendo tudo ok aí? Oi, oi, oi. Tá tudo ok? Vocês estão vendo o Fábio? Porque eu tô com a internet. Não sei se é a minha internet ou a internet dele. Oi, Fábio, você voltou. Você estava me vendo? Estava te vendo com imagem congelada. Então é a internet. Então, você pode. Eu não escutei o final da sua colocação. Não sei se todos os seguidores escutaram também. Não, o que eu disse é que o presidente Thomas Bach disse que se não acontecer em 21 não vai acontecer mais, porque o COI tem 3.000 pessoas contratadas exclusivamente para trabalharem na organização dos Jogos de 21. Então, ele não tem como continuar pagando esse pessoal todo indefinidamente. Precisa ter um prazo. E o prazo seria, então, julho de 21. Tá. A Luciana Oliveira MVP pergunta: quantos anos de Band Esportes e como a Band está fazendo com o jornalismo? Teve redução de quadro de funcionários? Não, o que está acontecendo... Por causa da pandemia, ela adendo, é por causa da pandemia, ela escreveu abaixo, porque tem vez para digitar. Eu trabalho no Band Esporte desde 2005, agora tive um pequeno período de 6 meses fora. Agora, não houve diminuição, não houve
não houve redução de quadro. O que está havendo é uma redução de contingente lá na redação. Eu, por exemplo, trabalho uma semana de casa, uma semana lá no estúdio. Eu me revezo no programa que eu faço com a Marília Ruiz, que é a outra comentarista. Então, uma semana cada um em casa. Ah, ok. Ok. Uma pergunta, essa até é uma pergunta. O impacto no jornalismo hoje sem esporte. Você é um jornalista esportivo, um comentarista esportivo, de muitos anos atuando nessa área, né? Como que está o dia a dia, Fábio? Olha só, eu acho assim que houve no começo um susto, né, um impacto muito forte. Pô, vamos ficar sem assunto e tal, porque não tem jogo, porque não tem evento. Mas aí todo mundo começou a se adaptar, porque toda hora tem algum assunto diferente, até mesmo para falar de finanças, de clubes de futebol, de outras modalidades, né? Eu acompanhei sempre vários esportes, também nunca fui exclusivamente enfim, do jornalismo esportivo. Então, toda hora tem um assunto. Por exemplo, ontem a gente viu, aliás, enfim, nesses últimos dias, a gente tem visto várias manifestações pelo mundo por conta de tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora. E, aliás, sobre isso, mais uma vez, o atleta brasileiro me decepciona muito, especialmente no futebol. Porque eu tenho visto manifestações de jogadores de futebol do mundo todo, hoje, inclusive, o pessoal do Liverpool, o time todo, lá em volta do campo, fazendo lá, enfim, imitando o gesto do menino do Borussia Mönchengladbach no final de semana, o Marcos Thuram, que foi lá e fez uma saudação ao George Lloyd. E aí, hoje, todo o time do Liverpool fez isso. Eu vi, por exemplo, vários jogadores da Europa escrevendo em suas redes sociais algo alusivo ao que está acontecendo lá. E entre os brasileiros, principalmente aqueles de mais destaque, eu vi o Vinícius Júnior, esse garoto que ele sempre, cada vez mais ele corresponde à altíssima expectativa que eu tenho em relação a ele, porque é um menino que tem gana de vencedor, excelente caráter, foi para a Europa sabendo que era um jogador em formação, foi lá para aprender, para crescer culturalmente, está fazendo tudo isso. Então esse menino de 19, 20 anos hoje escreveu lá na rede social dele algo alusivo ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí eu vejo estrelas, grandes estrelas do esporte brasileiro, do alienado esporte brasileiro, e o atleta brasileiro ele também paga hoje uma conta muito dura, porque ele, em sua grande maioria, foi alienado durante a maior parte da sua história, não move um dedo em relação a isso. Por exemplo, qual foi a manifestação que a gente viu hoje do Neymar? Eu não vi nada, eu nem sigo, eu vou falar sinceramente, eu não sigo ele, não é um atleta do futebol que me representa. Posso te falar isso? Eu sou sincera e te digo, ele não me representa no futebol. Eu tenho outras pessoas que me representam os nacionais, mas eu não vejo ele como ele representar, até por alguns atos. Eu falo que nenhum atleta é puritano, alguns atos que acontecem, você fica sabendo pela mídia, nunca me representou e muito menos agora. Eu fico muito triste de saber isso. Eu não sei quais são as posições dos atletas brasileiros, principalmente que nós estamos falando aqui, que são os grandes astros que tem que dar um exemplo do futebol e não tem, como, por exemplo, o Diego, que já estava treinando, como você disse lá, com o outro lado do Flamengo, andando de bicicleta sem máscara, e isso porque era para estar em confinamento. Então, tem umas coisas que nós temos muitos abismo de um atleta ou outro no Brasil, porque eu acho que ainda tem vários atletas brasileiros, não digo só no futebol, em outras modalidades também, que não sabe qual é a importância da sua imagem, o que você repassa para a população e principalmente para essa adolescência e para a infância, entendeu? Porque você é um ídolo. E muitas vezes você, como ídolo, tem coisa que você não tem que tolerar. Não é verdade, Fábio? É claro que é. Vocês que, pô, eu estou falando com uma campeã mundial, vice-campeã olímpica e bronze numa outra Olimpíada. Vocês
ícones, exemplos aí, principalmente para a juventude que está em formação. Então, veja, quando alguém vê um grande atleta tomando uma posição, e aqui eu não quero saber em quem o atleta vai votar ou vai deixar de votar. Não é uma questão de nomes, é uma questão de causas. Então, essas causas, elas são, sabe, uma opção, um voto político, um posicionamento eleitoral. Não é isso que a gente cobra do atleta. A gente cobra posicionamento em relação a muitas causas que o tempo inteiro elas surgem, elas impactam a vida de todos nós, e o atleta, até pela popularidade que ele tem que se posicionar mais e melhor, e principalmente aqui no Brasil, porque, vejam, essas grandes questões, elas não passam batido lá nos Estados Unidos ou na Europa, ou mesmo aqui na nossa vizinhança. O atleta argentino, por exemplo, está sempre se posicionando. Eu não entendo o que acontece com o atleta brasileiro. Quer dizer, não sei se ele gosta de de uma certa adulação que às vezes acontece, de ser mimado, mas ele tem que tomar mais essa iniciativa. Eu lamento muito tudo que aconteceu nesses últimos dias aqui, porque a gente vê... Não, pode falar. Não, então, porque eu gostaria de ver aqui no Brasil, Alessandra, o que a gente vê ao redor do mundo. Gente tomando posição, gente falando, olha, isso está errado, olha, preconceito é uma coisa abominável, não pode acontecer. E aí, cruzam-se os braços, e ninguém faz nada, e a mensagem ela não é disseminada. Com certeza. O Ablas Eduardo está perguntando aqui para mim que se o técnico continua na seleção feminina de basquete. Sim, Ablas, tanto que semana passada eu fiz uma live com ele que nós falamos sobre a mudança de comportamento, atitude das meninas e o futuro que ninguém sabe, mas a importância dele, dessa mudança que teve em pouco tempo da seleção brasileira de basquete feminino. E, Fábio, deixa eu pessoal, é um bate-papo com vocês. Vocês podem pôr colocações, como já teve gente. Se está gostando, compartilhem, falem, discutem. O ato mais atual foi de domingo, que eu fiquei até muito espantada. Você falando até dessa postura do atleta brasileiro, mas as torcidas do futebol, as organizadas aqui, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu fiquei até, quando mandaram a imagem para mim, falei assim, eu não acredito que está acontecendo isso. O que você acha, independente, eu não falo de política, gente, mas o que você acha do que essa união das torcidas hoje aqui em São Paulo? Você acha benéfico ou não? Olha, Alessandro, eu sempre fui um crítico muito duro aí de torcida organizada. Sempre, há muito eu falo em bandos organizados. A gente sabe que todas elas têm uma banda podre. Agora, sim, é o seguinte, torcida uniformizada também não é, enfim, um monolito. Todo mundo pensando em fazer a mesma coisa igual. Né? Se tem a banda podre, a gente também sabe que tem a banda saudável. Gente que está lá porque... Então, eu acredito que ontem a gente viu a manifestação da banda saudável, de gente que vai lá, sabe conviver com o torcedor do outro time, porque aquele pode ser adversário, mas não vai ser o inimigo. E aí há uma causa maior que os une. Então, há uma causa maior que une negros, alvinegros, alviverdes, tricolores, sei lá, arco-íris, une todo mundo. Então, para mim, foi um posicionamento muito maduro, e a gente não pode ignorar que, no caso de algumas torcidas, especialmente, surgiu lá no final dos anos 60 e tal, elas também faziam parte de um movimento de resistência política. Então, para algumas delas, é até uma volta ao tempo, recuperar um pouco o papel que tiveram lá atrás. E, mais recentemente, aí, nos anos 80, a gente não pode esquecer do belo exemplo dado pela democracia corintiana. Sim, é verdade, que a democracia corintiana, se muita gente não sabe a história,
Procurem, porque tinha um senso e tinha um porquê. Eu até li, eu não sou fã de futebol, mas eu fiquei surpresa. Ontem eu falei assim: não, eu não acredito isso. E é uma coisa recente, pessoal, até nosso fato, nosso cotidiano tinha que falar. A Luciana MVP tem uma pergunta aqui. Oliveira MVP, quando você está fora das telinhas, o que gosta de fazer? E se tem projetos futuros? Eu tenho. Eu acabei de escrever um livro sobre os 50 anos do Tri de 70. Está lá na editora, eu espero que a editora publique logo. Também escrevi um outro chamado Jogada Política no Esporte, esse eu lancei 4 anos atrás. Aliás, o primeiro capítulo é sobre basquete, o tema é o basquete, mais especificamente a famosa decisão Estados Unidos e União Soviética em Munique 72, e aquela decisão, muita gente desconhece, que foi muito por conta dela que hoje a gente vê profissionais americanos jogando, por exemplo, a Olimpíada. Porque aconteceu o seguinte, em 1972, auge da Guerra Fria, todo mundo sabe lá o desfecho daquela final, os Estados Unidos tinham lá uma seleção universitária. Aquele pivôzão, número 13, que aparece tentando marcar o fundo bola da União Soviética, aquela última jogada, ele se elegeu nos anos 80 congressista lá nos Estados Unidos. Aliás, ele foi congressista, se não estou enganado, por Maryland, por 3 mandatos. Aí, em 1988, a seleção americana, ainda com jogadores universitários, foi eliminada na semifinal da Olimpíada de Seul, ao perder para a Iugoslávia. É verdade. E aí ele ficou indignado com aquilo. Ele falou, pô, assim como aconteceu comigo, aconteceu hoje. Ou seja, nós estamos mandando equipes de garotos, equipes universitárias, para jogar contra homem formado, homem feito, homem pronto, de países que mascaram o profissionalismo. Então está errado. Aí o que ele fez? Ele enviou para o Congresso americano, ainda no final de 88, um requerimento, uma espécie de um projeto de lei, pedindo a revogação da proibição da participação de atletas profissionais do basquete. Então, aquilo lá nos Estados Unidos mudou por força da lei. Não é porque alguém achou que, puxa vida, perdemos um jogo ou outro, então agora vou mandar profissional. Não. Aquilo, por conta de 2 derrotas, em 72 e 88, mudou por força de lei. Então, houve uma lei autorizando a participação de atletas profissionais, e aí, em 92, os Estados Unidos já mandaram o Dream Team. Muito interessante, tá vendo, pessoal? Muitas coisas que nós nem mesmo sabemos. De 72 a derrota eu sabia. A questão do... Confesso para você, Fábio, a questão que foi uma lei, que foi votado no Congresso para eles participarem dos Jogos Olímpicos, eu não sabia. Mas eu sabia também que eles perderam também em 88, isso eu sabia. O Abla Eduardo disse que você gosta de esportes aquáticos, é verdade? Grande Eduardo Abla, meu amigo, Duda Abla, ex-técnico de seleção brasileira de polo aquático. Duda é uma das referências. Você já recebeu aqui grande técnico de natação, grande técnico de polo aquático. Gosto muito, sim, Duda, e faz tempo que a gente não se encontra, e saudade também de ver um joguinho de polo aquático. Nossa, e eu sou péssima, confesso a vocês, eu sou péssima a natação. Meu Deus do céu, não queira nem ver. Eu considero a minha coordenação, perna e braço e respiração é a pior do mundo. Eu acho que eu nasci mesmo para jogar basquete, porque essa é a pior do mundo. E ele é técnico da seleção da feminina, parabéns. Estou torcendo para as meninas aí, ó. Vou te chamar para falar sobre o polo aquático feminino, porque também é um esporte que quase ninguém sabe no Brasil. Quase ninguém sabe. Quando eu conheci o Duda em 92, já faz 28 anos atrás, o Duda, naquele momento, ele foi técnico da seleção brasileira feminina, campeã pan-americana.
Depois ele saiu, legal. passou por vários clubes, Palmeiras, Paulistano, seleção, foi, voltou, e de novo técnico da seleção. Fico honrada de ter um monte de gente da natação aqui, gente. Eu não imaginava que eu ia conseguir isso. Oi, Caia. A Caia tá aqui. Um beijo. Eu nunca imaginei isso, juro. Fábio. Por uns 10 anos eu fui editor de um jornal de esporte aquático. Ah, é? Ai, que legal! Que legal! Vamos saber, tá vendo? Tá vendo como, ó, gente, infelizmente essa quarentena nós estamos conhecendo pessoas, conhecendo histórias de pessoas que até você já conhece diariamente. Eu trabalhei com o Fábio Piperno em 2012, em Londres 2012, que foi super legal, uma experiência muito legal para mim. Como comentarista da Band Esportes. E não sabia dessa parte da natação dele. Você lembra o que eu fazia em Londres? Enfim, naquela Olimpíada, eu comentava alguns jogos de futebol e natação. Lembra? Você comentava o futebol, você fez um jogo comigo de basquete também. Não, e comentei natação. Eu fui um comentarista. Você comentou natação. Uhum. Sim, eu lembro, mas eu não pensei que você era assim, amante de natação. Você sabia, era especialista em natação. Mas eu lembro que você comentou comigo uma vez, no jogo de basquete. Não era do Brasil, eu fiz também outros jogos. Eu participei de programas com você. E meu pai, meu saudoso, era seu super fã, porque meu pai sempre viveu em Araçatuba. Meu pai era daqueles velhinhos e um dos momentos de maior alegria na vida do meu pai foi quando o Unimed Araçatuba ganhou o Sul-Americano de 92. Acho que você chegou lá um ano depois. Um ano depois. Então, e era aquele time que tinha Márcia, Sandra, a Branca jogou lá, a pivô era a Marta, ao lado da grande Adriana, aquela americana que jogava muito. Não jogava tanto quanto você. Eu era novinha, tinha Vânia Teixeira. Nossa, aquele time. Eu sinto saudade de Araçatuba. Tem vezes que eu falo assim, não, porque Araçatuba até hoje, isso foi em 93. Nossa, gente, como o tempo passou. Fábio, nós estamos no final da nossa live. Como é uma live de quarentena, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de quarentena para nós, para todos os seguidores, para quem está aqui conosco e quem vai assistir depois. Por favor. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, foi muito bacana, e também pela oportunidade de voltar a ter contato aí com velhos conhecidos, velhos amigos dos esportes aquáticos. Um abração para todos eles. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o atleta de alto nível, ele tem uma responsabilidade que vai além das quadras, dos campos, das piscinas. Ele é um personagem formador de opinião, ele é multiplicador. Então, esse é mais um momento em que ele tem que se preocupar em dar ótimos exemplos. Porque a gente está vivendo um momento em que os bons exemplos salvam vidas. E eu acho que ele tem que ter isso em mente. Com certeza. Muito bem, Fábio. Eu estou tentando trazer diariamente um pouco de informação para a população, esclarecimento de várias áreas, para que as pessoas entendam e reflitam e também saibam que o mundo vai modificar. E a sua presença foi muito importante hoje para esclarecer um pouquinho sobre os esportes, da visão de um jornalista importantíssimo. E eu peço só uma licencinha, porque eu anuncio a live do próximo dia, no dia anterior. Amanhã, pessoal, nós iremos falar com Matheus Mamo Semeghini, jogador de basquete. Eu pedi autorização para o pai dele, tem 15 anos, joga na Itália, porque nunca ninguém viu na cabeça desses adolescentes como eles estão passando, como eles estão vivendo, como eles estão treinando. Então, amanhã, Matheus Semeghini, às 19h30, se estará conosco. E com a autorização do pai, primeiramente. Ele é menor de idade, já visto. Os pais dele deu autorização. Muito obrigada. Fábio, eu quero agradecer imensamente
de você ter estado conosco hoje. É um prazer sempre falar com você. Espero de nós fazermos os novos projetos futuramente, sobre educação, esporte e comunicação, que é muito importante. E tudo de bom para você, uma boa noite. Deixa as suas redes sociais antes disso, desculpa, onde o pessoal pode te contatar e pode também falar onde adquirir seu livro, tudo, que é muito interessante. Alessandra, então eu estou no Twitter só como @Piperno, no Instagram, Fábio Piperno, no Facebook também, Fábio Piperno, ou Fábio Piperno, jornalista. O nome do meu livro é Jogada Política no Esporte. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. Convide Eduardo Abla para falar de polo aquático e Ismar Barbosa sobre natação, porque você vai ter 2 excelentes entrevistados. Opa, já vou pôr aqui, já vou contatá-los. Nossa, que legal, porque não tinha ninguém na natação nem dos esportes aquáticos. Esse mundo não, você sabe, eu sou muito terrestre, eu não sou tão aquática. Mas muito obrigada pela indicação, vou entrar em contato com eles. Vocês estão ouvindo, eu vou entrar em contato com vocês. Muito obrigado, pessoal. Está começando a flexibilização, agora é cuidado, pessoal, cuidado. Se não tem que ficar na rua, fique em casa ainda. Deixa as pessoas que necessitam trabalhar, que são os essenciais, as pessoas que precisam mesmo irem trabalhar. E se cuidem. Uma ótima noite de segunda-feira, primeiro dia de junho, um ótimo mês para vocês, se não ver. E se gostarem, comentem na postagem, compartilhem. E muito obrigada e uma boa ainda final de quarentena aqui em São Paulo. Nós estamos em quarentena ainda. Tchau, tchau, Fábio. Muito obrigado. Tchau a todos os seguidores. Muito obrigada. Tchau.